voltando ao nosso assunto da angústia. Então, né, aqui essa é a angústia automática. E, tipicamente, eu estava dizendo, né, o trauma que provoca essa forma de angústia, né, é ligado a uma fantasia erótica, né? O medo das suas próprias inclinações sexuais, o medo da sexualidade sua e, portanto, dos outros, né? Que acaba desencadeando, entre outras, mas de maneira muitas vezes prevalente, né, numa determinada pessoa, esse ataque de angústia, angústia automática. No caso que eu contei, né, trazido pelo autor lá da Percurso, o que acontece visivelmente? Por que essas mulheres têm que se vestir de homens? A pergunta que o analista se faz, evidentemente, é sempre, né, quando aparece um comportamento qualquer, dito normal ou não, né, é assim, que é a base de toda a interpretação, né? O que você está vendo quando você vê alguma coisa? O que você está vendo nesta coisa? Um exemplo que eu gosto de dar, né, sem entrar no mérito da questão aí, é a famosa inveja do pênis, né? Eu trabalho com psicanálise, vai fazer esse ano 43 anos, né? Sei lá, eu vi milhares, dezenas de milhares de sessões. Nunca uma pessoa, uma mulher adulta, se deitou no divã da Rua Maria de Noronha 198 para dizer, olha, Renato, você não sabe como eu tenho inveja do pênis do meu marido, ou sei lá de quem. Não aparece, né, dessa forma, pelo menos nunca apareceu para mim. O que não significa, né, que não exista esse movimento de fantasia que o Freud denominou, com um termo talvez não muito feliz, mas que é o conhecido inveja do pênis. Qual é a grande pergunta psicanalítica? Supondo que ela exista, né, o que é inveja do pênis? Inveja no pênis. Do que o pênis masculino, o órgão genital que os seres humanos masculinos têm entre as pernas, né? O que é projetado neste órgão para torná-lo digno de ser invejado? É claro que é uma potência muito grande, um poder, um privilégio fálico, que nome vocês queiram dar, né? Então, o que a inveja do pênis inveja no pênis é alguma coisa que é projetado por quem inveja esta coisa no pênis sobre o pênis. Poderia ser sobre a orelha, cotovelo ou bigode, pouco importa, né? Sei lá, tornozelo, né? A mesma coisa no fetiche, né? O sujeito que se cerca de objetos fetichistas atribui a esses objetos um poder de satisfação, de excitação, que ele é que vê, né? Um sapato serve para você calçar e não sujar seu pé, não se machucar, etc., quando caminha pela rua. Quando no século XIX, né, a moda era de endeusar uma grande atriz, por exemplo, Eugênia Câmara, no caso do Castro Alves e tantos outros, né? No final da apresentação dessa grande atriz e de outras, né, que vinham aí da Europa, geralmente, né, Portugal, às vezes da Itália, cantoras e tal, era terminado o espetáculo, botar essa mulher numa carruagem que era puxada pelos jovens estudantes em vez de pelos cavalos, e era levada em triunfo, então, pelas ruas da cidade, e muitas vezes, né, essa moça tirava o seu sapato, nele era jogado champanhe e os jovens bebiam essa champanhe do sapato da moça, que evidentemente era um substituto, vocês podem imaginar o quê, né? Atriz bonita, jovem e tal. Então, era uma metáfora do ato sexual, obviamente, né? Só que com ela no papel de aquela que põe algo dentro do corpo dos rapazes, no caso champanhe, no seu sapato, que se tornava, portanto, um objeto de fetiche. Quem achava que o sapato da atriz ou da cantora, da celebridade, né, local, era um objeto capaz de provocar excitação, ereção e sei lá o que mais, né, prestígio em quem bebesse, que poderes se atribuíam ao tal sapato para que uma Helles champanhe se tornasse objeto do desejo no sapato. Vai lá saber o que era, mas era uma projeção de quem assim fazia, né? O sapato não foi feito para se beber champanhe nele, certo? E foi feito para ter outra finalidade, né? Então esse é o caso típico do fetiche, né? Chicote, corrente, objetos de couro, sei lá, enfim, o que quer que seja, né? Que vai servir como objeto fetiche. Não ele é de alguma maneira erotizado e por isso se torna um fetiche, né? Exatamente porque chama a atenção
nesse objeto, a impropriedade dessa suposição de que seja um objeto capaz de provocar excitação sexual. Um chicote serve para bater em alguém, machucar, né? E assim vai, né? Uma máscara horrenda serve para assustar e etc. Né? Bem, a mesma coisa vale para os órgãos ditos genitais, né? E para qualquer outra parte do corpo humano, né? O sujeito pode ter um fetiche por cabelos, né? A gente brincava com o meu filho, né? Que sempre teve umas expressões muito boas. Um dia foi encontrar uma pessoa que a gente conhecia e que... Não, esse não é do meu filho, estou me apropriando indevidamente. Foi ao contrário. Nós fomos visitar uma pessoa e a minha mulher tinha cabelo muito bonito, não sei o quê. Aí chegou o filho do casal, né, encantado com ela. Ah, como é que vai? Você, tia, não sei o que lá. Aí chegou, abraçou ela, disse assim: tia, você tem uns cabelos tão cebosos, né? E tal. Bom, foi uma grande gargalhada, mas é claro que o moleque lá de sei lá que idade tinha, viu alguma graça nos cabelos da minha esposa, né? Que eram cebosos, segundo ele, né? Sedosos, cheirosos, sei lá o que ele queria dizer. Certamente não era uma ofensa, né? Agora, e para ele aquilo ali teve um valor excitatório qualquer que, enfim, não levou a coisa nenhuma, né? A gente deu risada e ficou por isso mesmo, né? Mas o cabelo também, se o cabelo não é necessariamente um objeto erótico, mas pode ser erotizado, o pênis ou a vagina também não necessariamente são objetos naturalmente eróticos. Eles são investidos, só que aí não de uma maneira fetichista, né? Porque tem essa função também, para produzir ou engendrar prazer. Tá claro? Então, na cena do homem que eu contei, né? Como a gente pode entender isso? Né? O que o leva a isso? Por que as mulheres têm que estar vestidas de homens? Muito provavelmente, comentam tanto o Bernardo quanto a Isabel de maneiras diferentes, né? Tem ali atrás disso uma cena que se passa entre homens. A cena primária, né, deste indivíduo parece se constituir muito cedo, talvez porque foi abusado por um homem, vai lá saber, tem um pai muito bêbado e agressivo, tem talvez algum outro indivíduo masculino da família que talvez possa ter abusado, isso não é dito com todas as letras no relato, mas é inferido tanto por um quanto por outro dos comentadores, né? E ele, então, o que ele faz? Ele tem que estar agora, né, em vez de ser talvez a vítima da libido descontrolada e pedófila de um adulto, né? Ele é quem manda, ele contrata as mulheres, ele diz o que elas devem agir, como elas devem se vestir, o que elas devem fazer, né? Ele está no domínio da situação, portanto, é uma fantasia, se vocês quiserem, contrafóbica, né? Ou uma fantasia de domínio, a qual ele assiste, no entanto, de longe, né? Ele é o regente da orquestra, né? do coral, sei lá, dessas duas mulheres, que obedecem ao seu comando, portanto, ele se sente potente e talvez onipotente, né? Narcisicamente exaltado, né? Olha só o que eu sou capaz de fazer, chamar duas mulheres e fazerem ela fazer uma cena que para elas não quer dizer nada, né? E que para mim quer dizer alguma coisa, e reenact, né? Repetir, reatualizar alguma coisa que está no inconsciente dele, ou talvez até mesmo no consciente, se houver uma lembrança, mas dificilmente haverá, porque quando ele sai, termina, apaga, não sei o que lá, toma banho, vai para casa, o que acontece é que ele agride a sua esposa, ele não lembra de nada do que aconteceu. Né? Só vai pensar de novo quando ele se julga merecedor mais uma vez dessa recompensa, porque fez, sei lá o que, de certo ou de lucrativo para a empresa, enfim, merece uma recompensa, aí ele vai no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma etc e tal, e repete essa mesma coisa compulsivamente, sinal de que a angústia está lá. Como a angústia está lá, ele a reproduz, ele cria uma situação que poderia servir, com isso eu quero terminar, interromper pelo menos nessa exposição, como uma vacina. É o vírus atenuado, é a angústia atenuada, né? Antes, ele possivelmente foi objeto de um abuso sexual, muitas vezes, talvez repetidamente, né? Vai lá saber, quando pequeno, e agora, como adulto, ele repete essa cena
que quer dizer ser abusado? Quer dizer servir de objeto passivo para o prazer do outro, né? Para o deleite sexual do outro, para o gozo do outro. Agora, ele está no papel do adulto e faz uma cena adulta, né? Ele não pega uma criança, sei lá, na rua, sei lá o quê, não é um doido varrido, ele vai num lugar onde é possível realizar fantasias sexuais, né, mediante pagamento, contrata profissionais, especialistas, treina essas mulheres para fazerem a cena que a ele lhe dá prazer, e ele está, então, no papel de controlador. Vocês percebem como a angústia funciona aqui como disparador deste movimento, né? Ele, possivelmente, até mesmo o seu sucesso como executivo, por um lado, é exhilarating, esfuziante, né? Gerador de quase de euforia. Por outro lado, né, essa mesma euforia, esse excesso de excitação, para ficar nessa definição do Laplanche e Pontalis, que é uma excitação, o enche de angústia. Né? O que está acontecendo comigo? Será que eu tenho direito? Será que se eu fizer isso não vão me punir? Será que a próxima vez não vão me invejar? Não vão me fazer fracassar? Não vão me agredir? Eu preciso me proteger. E como é que eu posso proteger? Né? É atualizando, né? Esse roteiro fantasmático, só que comigo no papel de mandão, de chefe, de macho, alfa.